Deus, podeis assentar, louvado seja o Senhor. Você vê, né? A gente vem na casa de Deus, a gente sempre é cheio, né? Você vem na casa de Deus, você recebe poder, você recebe autoridade, você recebe força, você recebe bom ânimo. Então, quando você vem à casa do Senhor, você é renovado, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluias por isso, porque diante de Deus até a tristeza salta de alegria, amém? Não tem como. Você pode vir à casa do Senhor no estado que for, você sempre sairá, né, abençoado, aliviado e sentirá o toque do Espírito Santo. Queridos, vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 1, 13. A primeira carta de Pedro. Amém? O apóstolo Pedro. Glória a Deus. Versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo, olha só esse detalhe, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar, entrega ao Senhor. Você já orou, você já pediu, você já adorou. Agora pede para Deus falar com você. Pai, fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir tua voz. Muito obrigado por termos sentido, Senhor, tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós somos recompensados, Senhor, de virmos te prestar culto. Nós somos recompensados, Senhor, de virmos te adorar, Senhor. Nós somos abençoados, Senhor. Muito obrigada, Pai. E tu és digno de todo louvor, de toda glória e exaltação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vemos, é tão prático, né? Você, eu adoro a Deus em casa, eu não preciso, para que eu preciso ir a um culto? Mas você vê que os mais beneficiados somos nós mesmos. Quando nós estamos prestando culto, quando nós damos esta hora, uma hora, queridos, do nosso dia, para prestar um culto ao nosso Deus, porque nós sabemos que Ele é digno, nós somos fortalecidos de uma maneira que você nem imagina, laços são quebrados da nossa vida de uma maneira que você nem imagina, obras contrárias são desfeitas de uma maneira que você nem imagina, e coisas que para nós, né, é invisível, para Ele, que tudo sabe, Ele quebra, Ele corta em nome de Jesus. Essa carta de Pedro, queridos, ela é um ensino muito forte, muito interessante. Perceba, olha o que Pedro fala. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Espera aí, é bom a gente parar aqui primeiro. O que é cingir? Por que Pedro falou isso? Antigamente, querido, na época de Pedro, né, todos usavam, né, aquela burca, né, grandona, né, aquela túnica longa, homens e mulheres, né? Os homens até podiam usar uma túnica até o joelho e as mulheres até o pé. E essa era a realidade da época. E eles tinham que se cingir. O que é cingir? É apertar o cinto, é envolver aquela túnica, é rodear, né, ali aquela túnica
e apertar o cinto ali. Para quê? Para ter um ajuste. Para que quando eles saíssem, né, para trabalhar, quando eles se movessem, quando eles tinham que levantar, né, aquela túnica amarrada, o que acontecia? Né? Impedia que a pessoa tropeçasse. Se a pessoa saísse com a túnica dela, né, largada, ela ali na hora de correr, na hora de subir escada, na hora de fazer alguma coisa, ela podia o quê? Tropeçar na própria túnica. Então, por isso que é muito comum você ver na Bíblia dizendo cingir os lombos. Por quê? O que é cingir os lombos? É amarrar, é ajustar a túnica para caminhar. É ajustar a túnica para não tropeçar no caminho. É ajustar a túnica para nada ser impedimento. Você vê se você põe um saião, até ele vai ali, né? Ele enrola nas suas pernas. Então a túnica ajustada, ela prende onde precisa estar preso e ela larga onde precisa estar largado. E você vai ver que Pedro, ele fala, olha, cingir o vosso entendimento. Quer dizer, ajuste a tua mente, o teu modo de pensar. Amarre, né? Põe um limite aí, prenda, né? Coloque em ordem. Solta o que tem que soltar e ajusta o que tem que ajustar. Então, o que precisa estar preso, fica preso dentro do cinto. E o que precisa estar solto, fica solto. E assim, Pedro está falando que é a nossa mente. O que significa na prática isso? Arrume a tua cabeça. É isso que Pedro está falando. Tira o excesso. Mantenha o foco. Tira a sua distração. Pare de deixar a sua mente solta, voando. Né? Abre lá 10 abas mentais ao mesmo tempo. Pedro está falando, ó, ajusta. Cinja o teu entendimento, o modo de você entender as coisas, o modo de você focar. Se você fizer um levantamento do seu dia, dos seus dias, você vai ver que não falta tempo. O que nos falta é organização mental. Por quê? Porque nós precisamos focar. O que precisa ser feito é isso? E nós nos dedicarmos àquilo. Porque um minuto que você extravia para o outro lado, né? Abriu as 10 abas mentais, você está lá, né? Se ocupando com coisas inúteis que vão o quê? Prejudicar de você cumprir o que você precisa cumprir. E você vai ver que Pedro ele está falando a respeito disso. Tire a distração. Não deixe a sua mente solta voando. Porque não te falta tempo. Te falta organização. Não te falta tempo. Te falta disciplina. Não te falta tempo. Te falta o quê? Cingir o entendimento. Se apertar e opa, isso aqui, ó, o foco é esse. O resto, que fique solto. Né? A gente tem bastante trabalho no âmbito digital, etc. Até tinha algumas coisas para fazer e eu preciso fazer isso um dia antes e não fiz. Fui fazendo outras coisas e não fiz o que eu precisava fazer. Aí chegou a hora que até a Shirley falou, pastor, ó, eu fiz aquilo lá. Eu falei, graças a Deus que você fez, porque eu não tinha feito até agora. Algo que eu deveria ter feito. E ela fez para mim, por quê? É o foco. Né? Porque você vai pegando distraçõezinhas, vai se distraindo com outras coisas e você acaba não cumprindo com o que você tem que ter o foco, a disciplina para cumprir. E não é por falta de tempo, é falta o quê? De saber focar naquilo que não te distraia. Preparar aquilo que é cingir a túnica, cingir a mente, é se preparar para agir. Então, quando o homem estava lá, né, largado na casa dele, ele estava com a túnica dele toda solta. Mas se ele precisasse sair, ele tinha que pegar, cingir o cinto, né, naquela túnica dele e o quê? E ir para a batalha, ir para o campo, porque senão ele saía tropeçando, senão ele saía caindo pelo caminho. Então, quando você cinge a túnica, é quando você o quê? Se prepara para agir. É a mente pronta, alerta, sem preguiça intelectual. É quando você disciplina o teu pensamento, não deixa a emoção, não deixa o medo,
Não deixe o devaneio dominar você. Então Pedro está falando, ó, cinja a tua mente, cinja o teu entendimento, seja sóbrio de ideia. É o contrário de mente, o que é frouxa, largada, né? A túnica toda largada, né? Embriagada de informação. Não. O que nós precisamos nesses últimos tempos é realmente fazer isso que Pedro falou, ó, cinja a tua mente. É literalmente, põe a tua cabeça no lugar. Mantenha o foco. Tudo ajustado, nada pairando. E você vai ver que o que fica no ar, fica nas mãos de potestades. A Bíblia fala que os principados e potestades dos ares. Então, tudo que não está ajustado, tudo que está ali fica pairando, na verdade, fica na mão dos principados. E os principados usam o quê? Para tentar parar, deter, tirar o teu foco. Então, deixe sua mente ágil, deixe sua mente leve, sem, ter nada sobrando que te faça tropeçar. Então, a falta de ajuste, de foco no teu pensamento, na tua mente, faz o quê? Faz você tropeçar. Faz você tropeçar em ideias erradas, em preocupações erradas, em pensamentos errados, perder seu tempo com preocupações inúteis, perder seu tempo com coisas que nem aconteceram, perder seu tempo com coisas que nem acontecerão. E a ansiedade é exatamente isso. As pessoas perdem 90% dos seus dias preocupadas com uma coisa que nem aconteceu e provavelmente 80% das vezes nem acontecerá. E a pessoa fica lá preocupada com coisas que só a fazem tropeçar. Está sobrando túnica aí, está sobrando cérebro, está sobrando mente vazia. Ajusta aí. Põe ali aquilo que importa e em nome de Jesus realize, em nome de Jesus, sobriedade mental. É o que Deus está falando através de Pedro. Espere inteiramente na graça. É nós esperarmos no favor divino. É nós fazermos aquilo que precisa ser feito. É nós termos foco. É nós termos realmente na nossa mente. O que é o entendimento? É a mente que é o centro das suas habilidades, né, intelectuais, afetivas. Então, cingir o entendimento, o modo que você entende as coisas, o modo que você pensa, vai resolver 40% dos seus problemas, vai resolver 40% do seu tempo. E então você vai ver que Pedro, ele fala algo interessante aí. Ele fala, olha, seja sóbrio. Quer dizer, aperta o cinto aí, ajusta o teu pensamento e seja sóbrio. O que é ser sóbrio? É ser moderado, é ser controlado. Sóbrio é alguém sem excesso, é alguém sem ilusão, é alguém sem entorpecimento. Quer dizer, não fica, entorpecido, não fica com devaneios, não fica vagueando a tua mente. Tenha o pé no chão, ser sóbrio. O que acontece? Ao contrário de sóbrio é quem? O embriagado. A pessoa que ela bebe, ela fica embriagada, o que acontece com ela? Né? Ela perde a sobriedade, ela perde a compreensão, ela fica ali, né, no subconsciente dela, ela é incapaz até de enxergar direito, de ver as situações direito. Então, Pedro, ele fala para a pessoa cinja, aperta, ajuste tua mente. E o que? Seja sóbrio. Tenha o pé no chão. Seja consciente. Nós somos a geração do fim. Nós somos a geração do final dos tempos. Você vai ver que detalhe importante essa sobriedade em nós. Porque a sobriedade, ela impede de nós termos, aquele otimismo bobo. Tudo vai melhorar. Tudo não vai melhorar, irmãos. É o final dos tempos. Não vai melhorar. Está lançando maldição. Não é maldição, irmão, é Bíblia Sagrada. Está escrito. O caos nesse mundo, as crises mundiais,
vão cada vez piorar mais, o que nós estamos vendo é cada vez pior. Então a sobriedade, ela te dá a condição de viver a realidade, sem você ser, né, essa pessoa otimista, boba, ou um negativista totalmente fúnebre, que é o contrário. Você tem consciência da situação do mundo, você tem consciência do que acontecerá no mundo, você tem consciência de cada crise, de toda a crise global, mas ao mesmo tempo você não teme. Por quê? Porque você tem a fé, porque você conhece a graça, porque você conhece Deus na tua vida, que vai te dar condições e fará a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. É uma sobriedade, é uma certeza. O que seria o sóbrio? O sóbrio, ele é consciente, ele é pé no chão. Nós podemos pensar na sobriedade em 3 sentidos principais que nós conhecemos. Primeiro, o sóbrio de bebida e droga, né? Então, o sóbrio é aquele que não está sob o efeito do álcool ou da droga. É aquela pessoa que está limpa, né? Ele está ali limpo. Então, você vê que, no final dos tempos, a importância de quê? Da sobriedade. E você vê o que mais que o diabo tem feito com as pessoas? Lançado na bebida e nas drogas. Para quê? Para a pessoa ficar realmente entorpecida. Tem lançado nos medicamentos realmente também que geram uma utopia. Para quê? Para a pessoa ficar inconsciente, para a pessoa ficar desligada da realidade e ela não perceber o que está ocorrendo. Então, essa falta de sobriedade seria uma das características também desse final dos tempos. E Pedro, ele nos alerta, olha, cinge o entendimento, guarda na tua mente o que é devido para você caminhar, para você prosseguir, para você realizar e seja sóbrio. A segunda característica principal da sobriedade, o sentido, é o sóbrio de comportamento, de estilo, né? Aquela pessoa que ela é controlada no agir dela, no falar, ela fala com sobriedade, ela pensa antes de falar. A pior coisa é você se relacionar com pessoas que falam sem pensar. Por quê? Porque a pessoa fala sem pensar, nem ela ouve o que fala, logo ela não se compromete com o que diz. E aí automaticamente, se você é uma pessoa de palavra, você pensa que o que a pessoa falou é uma coisa que vai se cumprir e não se cumpre, porque a pessoa fala por falar. Então nós precisamos ser sóbrios no falar. Nós temos que ouvir o que nós falamos, e o que nós falamos é algo pensado, que nós sabemos que dizemos e nós nos responsabilizamos pela nossa palavra. Por isso, né, o seu sim vai ser sim, o teu não vai ser não. Por isso que quando você tiver um comprometimento com alguém, você der uma palavra, você disser sim, é sim. A pessoa vai poder ouvir uma vez só. Mas a pessoa que ela não tem palavra, ela fala por dizer, o que ela vai sempre te julgar? Que você é igual a ela. E ela o quê? Fala não, sem compromisso, automaticamente não tem responsabilidade no que fala e pensa que você também não vai ter, mas seja uma pessoa de palavra, porque Jesus falou, é sim, sim ou não, não. Nós precisamos ser sóbrios no nosso falar, termos uma fala direta, sem drama. O que é o drama, né? O drama é você ficar ali, exagerar as coisas e sentimentalizar coisas e, na verdade, não tratar devidamente, diretamente, sem exageros, as coisas que precisam ser tratadas. Então, seja sóbrio de comportamento. Queridos, nós aqui, né? Hoje, pelo menos, todos nós já passamos aí dos 40, vamos dizer. E você sabe da sua juventude o que é a empolgação, o que é a precipitação. Quantas coisas, quantas vezes você errou, você se feriu porque você foi empolgado, ou porque você foi inconsequente, ou porque você foi, né, irresponsável no seu agir, descontrolado. Mas o que Pedro está falando? Seja sóbrio no teu comportamento.
É você ter comportamentos realmente sóbrios, não movido por emoção, não movido por dramas, não movido por exageros, não movido por utopias, por loucuras, por mentiras, por fábulas, mas você ter comportamentos pensados, comportamentos responsáveis, e Pedro está falando sobre isso. Tenha sobriedade no teu comportamento. Muitas vezes nós perdemos anos da nossa vida sendo pueris, né? Mas o que nós precisamos ser? Pessoas cometidas. Então pense antes de agir, pense antes de falar, pense, seja sóbrio, tenha o pé no chão, para quando você agir, quer dê certo, quer dê errado, você seja responsável por aquilo que você agiu, por aquilo que você decidiu, por aquilo que você fez. Isso é sobriedade, é maturidade. O terceiro sentido de sobriedade é a sobriedade de pensamento, como nós acabamos de ler. Seja lúcido, seja realista, tenha clareza. O que mais falta, queridos, nesse mundo é a clareza. Isso dificulta a cura mental, emocional de muitas pessoas. Por quê? Porque elas são incapazes de julgar, né, com clareza as coisas. Por exemplo, a pessoa vai lá, não tem aquele caso na Bíblia? O homem foi lá, pisou no pé do outro. Aí o outro vai lá, né, e pega e mata o outro. Nesse caso, o que acontece? Um é incapaz de dizer, olha, eu pisei no pé dele. Não. Ele vai dizer simplesmente, né, que, eu peguei e a pessoa, e matei a pessoa. A pessoa é incapaz de avaliar também o que ela fez. O que você fez? Fulano fez isso comigo, mas o que você fez? Não, a pessoa nunca vai falar o que ela fez. Ela vai só falar o que ela sofreu. Isso é o quê? É falta de sobriedade, falta de ser realista, de ser claro. Ser claro. Isso aconteceu, mas por quê? Porque teve um lado, teve outro lado, sempre tem dois lados. E a pessoa que é realista, ela lida com as coisas com clareza, ela vai o quê? Ela vai aceitar e dar o perdão mais fácil. Por quê? Porque aquilo que Jesus falou, ame ao próximo como você mesmo. Você vai julgar a pessoa como você julga a si mesmo. Então a pessoa vai lá, ela faz a mesma coisa com alguém. Mas se alguém faz a mesma coisa com ela, não aceita. Ela acha que foi um grande mal, mas ela esquece de pensar, não, mas eu também faço isso. Eu também faço isso, eu erro igual nisso. Então, poxa, né, eu tenho que relevar. Então, a pessoa que tem a sobriedade de pensamento, ela tem a clareza no julgar, no ver, ela vai saber até perdoar mais. Ela vai saber liberar perdão. Ela vai saber conviver melhor com as pessoas. Mas a pessoa que não tem essa clareza, ela só tem uma visão, né, de vitimismo, de coitadismo, né, de injustiçado. O que vai acontecer? A pessoa sempre é a coitada que está sofrendo e não consegue ver com clareza. Mas Pedro está nos dizendo, a palavra de Deus está dizendo, tenha sobriedade no teu pensamento. Tenha uma análise sóbria. Veja as situações como elas são, sem otimismo e sem pânico. Não é otimismo bobo, sabe? Não, fé não é um otimismo bobo. Queridos, você já viu e já passou por problemas assim tão sérios que você, principalmente de cunho, por exemplo, financeiro nesse mundo. Um problema de cunho financeiro nesse mundo. Se você fica, sabe, iludido de que, você vai quebrar a cara. Porque os meses vão passando, os juros vão aumentando e a piedade é zero para ir lá te cobrar. E se for o caso, tira seu carro. E se for o caso, tira sua casa. Se for o caso, te despeja. Por quê? Porque não é um otimismo bobo. Não. É você ter um otimismo, uma fé, que é diferente de um otimismo bobo.
eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou negociar, eu vou fazer minha parte. Então olha a diferença, não é com otimismo bobo e não é também com pânico, entrar em pânico porque tem um problema. Mas se você não parar com seriedade para resolver o teu problema, tudo vira uma bola de neve. E quando você vê, você está lá gritando, por que Deus permitiu? Não é porque Deus permitiu. É porque você não teve sobriedade no seu comportamento. E nós precisamos ser sóbrios no nosso pensamento. Nem um otimismo bobo, nem um pânico doentio. Uma sabedoria que te capacite a agir cautelosamente, a tratar, a buscar resoluções e a viver o milagre sobrenatural de Deus. Porque Deus age sim, Deus honra e Deus te ajuda nos processos da tua vida, em nome de Jesus. Nós sabemos que a crise global é essa e para pior. O que fazer? Um otimismo bobo? Não. Um pânico? Não. Senhor, é hora de eu pisar os pés no chão, de eu ter sobriedade, de eu ter sabedoria, de eu administrar bem, de eu agir com cautela. Agora é a hora. Por quê? Porque nós precisamos ser sóbrios de pensamento, sem devaneios, em nome de Jesus Cristo, e termos a consciência para a glória de Deus. Olha essa frase: não deixe a emoção sequestrar seu cérebro. Você sabe o que acontece? A emoção sequestra seu cérebro. Quer seja o otimismo bobo, ou quer seja o pânico, e você fica alienado, e não se move, e não age, e não trabalha, e não faz, e automaticamente nada acontece. Cérebro sequestrado pela emoção. Em nome de Jesus, ouça o que Pedro está falando. Cinja o teu entendimento. Aperta o cinto, irmãos. Porque se é chegado um tempo de gente doida no mundo, é agora, é ou não é? O povo está doido. Você pode ir num mercado, você vai ver que o povo está doido, o povo está desequilibrado. Você vai estar no trânsito, você vai ver, o povo não está bom da cabeça, não. É hora de você apertar o seu crânio aí, né? Da sabedoria, da inteligência, da calma, da paciência, né? Da capacidade da gentileza, do perdão. Aperta isso aí no seu cérebro antes que você endoideça junto com o mundo e está quebrado em nome de Jesus. É essa a palavra. Ajusta o cérebro. Pega o cinto e ajusta aí e mantém aí dentro do teu cérebro o que edifica. Mantenha aí no teu cérebro o que é a clareza. Mantenha aí no teu cérebro, né, o controle. Mantenha aí no teu cérebro o respeito. Vamos ver o que é essa busca da sobriedade. Essa clareza é a decisão, né, que você precisa tomar de forma clara, baseada não na sua verdade, não no seu sentimentalismo, não no seu sentimento de injustiça, né? Quanta injustiça nós passamos, não foi ultimamente aí? Que injustiça! Se deixasse, você entrava em pânico e ficava em estado de inércia. Que injustiça! Mas não adianta você querer se mover no seu sentimento, não resolve absolutamente nada. Se mova com a clareza. A clareza é essa. A esse problema, a essa situação que precisa ser sanada, eu vou fazer de tudo para eu sanar e vou buscar meios para amenizar essa situação. Se tiver meios de ser amenizada, amém. Se não tiver meios, vai ser essa situação mesmo que eu vou resolver. Então, você precisa ter clareza. Não é decisões bêbadas, porque decisões bêbadas se tornam arrependimentos sóbrios. Então você vai lá, toma decisão na loucura, na neura, toma decisão, né, no emocionalismo, toma decisão no drama, toma decisão, né, por pirraça, e depois essa decisão bêbada, ela se torna um arrependimento na hora que você estiver sóbrio. Porque a hora que você estiver com a cabeça no lugar, você vai falar, meu Deus, eu precisava fazer aquilo, eu precisava romper, eu precisava quebrar aliança, eu precisava xingar,
eu precisava ofender, eu precisava agredir, eu precisava me separar, eu precisava fazer isso. Então, o que acontece? Decisão bêbada vira arrependimento sóbrio. Quanta gente chorando, porque na hora da loucura, foram, fizeram, não pensaram, não agiram, né? Agiram sem pensar e depois, na hora que estavam sozinhos, colocaram a cabeça no lugar e falaram: eu podia ter sido diferente, podia ter sido diferente na minha casa, poderia ter sido diferente com meus filhos, podia ter sido diferente com meu esposo, com a minha esposa, podia ter agido diferente, eu não ia ter gerado isso. Então, hoje o Senhor está falando clareza. Segundo, controle. Entenda, nós precisamos ter controle, é isso que Pedro está falando. Ele foi alguém controlado? Sem o Espírito Santo, não. Que é homem, né? Cheio de instinto era Pedro. Lembra de Pedro? Bastava qualquer coisinha, ele já sacava a espada, já ia para cima, né? Ele já era, que é homem impulsivo, é Pedro. Mas agora Pedro está falando, ó, tenha controle. Tenha controle, porque há uma escolha que você pode fazer. E você pode escolher a tua reação, não o impulso. O impulso você não pode escolher nada, o impulso ele te carrega. Mas você pode escolher a tua reação. Então você pode escolher uma reação de agressão, você pode escolher uma reação, né, de estupidez, você pode escolher uma reação agressiva, rude, você pode escolher a tua reação, né, de ódio, de raiva, de apostasia, você pode escolher a tua reação, mas você não pode escolher o teu impulso, porque o teu impulso, ele vai te jogar para o meio da fornalha, ele vai te jogar para o meio da briga, ele vai te jogar, por isso que fala, né? Tira a madeira, apaga a fogueira, né? Que a fogueira apaga, né? Tira os galhos secos ali, que vai apagar a fogueira. Então, o que acontece? O impulso, ele te envolve, por isso que você precisa ter controle, ajusta a mente e passa a controlar os seus pensamentos. Terceiro lugar, você precisa o quê? Ter respeito. Então tem gente que só confia o quê? Todos nós em quem está sóbrio. Quando há problemas, pode ver, todo mundo zomba do crente. Todo mundo desfaz do crente, despreza o crente, não ajuda o crente em nada. Só critica o crente. Mas na hora do problema, na hora da dor, na hora do sofrimento, quem eles vão procurar? Quem está sóbrio. Quem está sóbrio? O crente. Eles vão lá para o crente. Ô crente, ora por mim. Não é? Por quê? Porque as pessoas procuram gente sóbria quando elas estão em problemas. Porque na hora da loucura, no dia a dia, eles fazem as algazarras deles com os loucos. Eles riem, eles zombam, eles escarnecem, eles fofocam, eles difamam entre si aquela barbaridade. Mas na hora que a luta vem, eles procuram gente sóbria. Outra característica da sobriedade, ela te torna uma pessoa saudável. Ao invés de você ser alguém impulsivo, ao invés de você ser alguém translocado mentalmente, espiritualmente, uma hora está no céu, outra hora está no inferno. Você cinge um lobo, cinge ao que a tua mente, o teu entendimento, e só deixa lá dentro o que presta. Tudo que não presta, você deixa para fora. O que vai acontecer? Você vai ser saudável. Você optou por manter na tua mente só o que é saudável. Você vai manter na sua mente o quê? Pensamentos bons, pensamentos da parte de Deus, pensamento de fé, pensamento de força, pensamento de perdão, pensamento de libertação, pensamento da parte de Deus. Então a sobriedade é o nosso estado padrão de fábrica. Deus nos criou para sermos sóbrios. Deus nos criou para sermos realmente pessoas à imagem de Deus. Sabe bem o que faz. É sem filtro, sem entorpecente, sem fantasia, encarando a realidade nua e crua. Quanto mais você conseguir encarar a tua realidade nua e crua, mais apto você estará
para vencer o que é mal e ruim e derrotado na tua vida. Quanto mais você conseguir encarar, minha situação é essa, sem pânico, né? Sem sentimentalismo, não. A situação é essa. E essa situação que eu vou buscar em Deus, o meu milagre em nome de Jesus. Aprenda a enxergar a tua realidade nua e crua, sem o pessimismo de também só ver coisa ruim. A pior coisa, você já viu? A pessoa tem tudo para ser feliz, tudo. E a pessoa só vê motivo de tristeza na vida dela. Isso é terrível. Você fala, meu Deus, essa pessoa tinha tudo para ser a pessoa mais feliz da terra. Essa pessoa tem tudo que ela precisa na vida dela, mas ela não consegue enxergar o que possui. Isso é um problema espiritual. Isso precisa cingir o entendimento, largar fora a insatisfação e realmente encarar a vontade de Deus. Então hoje é dia de cingir o entendimento, é dia, né, de manter o pé no chão, de sobriedade. Porque, olha o que Pedro falou, cingir o vosso entendimento, sede sóbrio e espere inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Então eu vou encarar a realidade nua e crua. A realidade é essa, não é fácil, mas eu espero inteiramente na graça. É o favor de Deus que vai fazer o milagre na minha vida, é o favor de Deus que vai mudar minha sorte, é o favor de Deus. É o favor de Deus, a graça muda e faz o impossível na minha vida. Eu espero, Pedro falou, espere inteiramente na graça que nos foi dada por Cristo Jesus. E aí então ele fala, como filho da obediência, não se amolde às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então perceba isso. Então, como um filho obediente agora, minha mente está cingida. Eu coloquei na minha mente o que é realmente da parte de Deus, o que é divino, o que é devido. Eu estou sóbria, eu estou com o pé no chão, eu entendo o que é, o que não é, onde é meu erro, onde não é. Então, agora, o que Deus está falando agora, como um filho obediente, não se amolde. Não tome o molde das paixões que você tinha no tempo que você não tinha Jesus. Não entre naqueles sentimentos e paixões que você tinha antes de Jesus. E quais são essas 3 paixões de quem não tinha Jesus, de quem ama o mundo? 1 João 2, 15 e 16. Todo mundo conhece essa passagem? Então nós encerraremos com ela. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha só as 3 paixões que estão no mundo. A concupiscência da carne, que é o desejo, que é o prazer físico, o impulso, o agora. Então, a primeira paixão é o desejo da carne, que é o prazer físico, que é o impulso agora. Tudo que o teu corpo gritar que quer, você pegar e dar para ele. Tanto comida, quanto sexo, quanto conforto, quanto droga, quanto preguiça. É aquele eu mereço. Eu mereço. É uma autossatisfação sem filtro. É a primeira paixão do mundo. Satisfazer o desejo da carne. Incondicionalmente. A qualquer custo. Primeira paixão do mundo. O prazer físico, o impulso agora. Se tirar da pessoa aquilo que a carne dela deseja, ela surta. Segunda concupiscência que diz aí, a concupiscência dos olhos. Querer ter o que vê. Você lembra de um dos mandamentos, queridos? Não cobiçarás, né, a mulher do teu próximo, não cobiçarás a propriedade do teu próximo, não cobiçarás. Lembra disso aí? Ninguém lembra, né? É um mandamento, né? E o que é isso? É concupiscência dos olhos, olha só. Querer ter o que vê, desejo de posse, consumismo, inveja, comparação. Essa é a segunda paixão do mundo
que você tinha na época que você estava na ignorância. Vi, gostei, quero, mesmo sem precisar. Olha lá, né? Tá manifestando. Mesmo sem precisar, os seus olhos querem. E sabe o que acontece? Pior de tudo isso? Que além dele querer, ele te frustra se você não der o que ele tem. Esse é o pior de tudo. Porque além dos seus olhos estabelecer que aquilo é algo que você tem que ter, o fato de você não ter te frustra de tal modo que você se angustia e amargura com Deus, que não tem nada a ver com esse assunto simples da tua cobiça. A concupiscência dos olhos é a segunda paixão da carne e paixão do mundo. A felicidade passa a depender do adquirir e a pessoa nunca está satisfeita. Essa é a segunda paixão da carne. A terceira é a soberba da vida. Está aí, ó, concupiscência da carne, satisfazer todos os desejos a qualquer custo, concupiscência dos olhos, querer ter tudo que vê e andar pelo que vê, e a soberba da vida. A soberba da vida é o orgulho, é o status, é a ostentação, é humilhar para subir. Se ninguém reconhecer, se ninguém te elogiar, se ninguém te aplaudir, você perde a graça de fazer, porque a soberba da vida eu faço porque eu me orgulho de ser. Não. Em nome de Jesus. Olha, daqui a pouco vai se ligar, a luz vai acabar. Acabou. Amém, amém, amém. A soberba da vida é essa terceira marca. É a pessoa, ela não faz com um propósito divino. Vocês lembram que no dia do julgamento, olha que interessante, o dia que as nossas obras passarem pelo fogo, vai ser provada a nossa motivação. É interessante isso, né? Porque Deus simplesmente vai provar tudo que nós fizemos e por qual motivo nós fizemos. Eu fiz por amor, eu fiz por Deus, eu fiz para granjear para Deus, eu fiz para semear para Deus, eu fiz para a glória de Deus, eu fiz porque eu amo a Deus, eu fiz porque eu quero salvar vidas, eu fiz porque eu quero alcançar vidas, eu fiz e faço porque eu quero que Deus seja glorificado na vida das pessoas. Todas as nossas obras passarão pelo fogo, isso é maravilhoso, né? E se a sua obra foi feita com a motivação certa, você tem galardão. Agora, se a sua obra foi feita sem a motivação certa, foi madeira, foi palha, foi feno, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai queimar no fogo e não vai ter valido de nada para a eternidade. Então, nós vemos que a soberba da vida é a vanglória, é o ensoberbecer-se em tudo aquilo que faz, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, quer seja onde for, na família. Não é que faz por amor, não é porque faz porque ama. Eu lembro de uma pessoa que ela tinha condições de viver o que ela quisesse viver. Mas ela não vivia, não tinha interesse, amor próprio nenhum para viver o que ela poderia viver. Mas, por exemplo, se o vizinho comprasse algo, aí ela falava, chegou a geladeira nova, ela preciso comprar minha geladeira. Né? Entende? Não vive por si, não vive por amor. Né? Se o vizinho trocasse o carro, eu preciso trocar meu carro, porque agora me deu vontade que eu preciso ter. O vizinho, o que fosse, que a pessoa, alguém próximo tivesse, automaticamente, não é por amor a si próprio, não é por amor à família, não é por amor próprio, era pela simples soberba da vida. Eu quero ter simplesmente para provar que eu posso ter. Soberba da vida. E o que acontece aqui? É fazer sem propósito. Né? Eu quero ter um veículo bom para eu poder andar tranquilamente nas vias e viajar, e não parar, e não quebrar com facilidade. Eu quero comprar uma geladeira boa para eu ter o melhor na minha casa. Ou eu quero isso por causa que eu quero usufruir de algo assim. Porque você ama a si mesmo, ama a sua família. Olha a diferença
É pecado o dinheiro? O dinheiro não é pecado. O sexo é pecado? O sexo é uma bênção divina dentro do matrimônio, né? Não é pecado o sexo, não é pecado o dinheiro, não é pecado o adquirir, mas o que a Bíblia fala? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você vai ver, queridos, que Eva, ela caiu nas 3 coisas que a característica de quem ama o mundo. Eva caiu na carne, porque ela falou, o fruto é bom, eu quero comer, me dá. Ela caiu na concupiscência dos olhos, esse fruto é agradável aos meus olhos, me dá. E ela caiu na soberba. O que ela falou? Você vai se tornar igual a Deus, e aquilo se tornou desejável para ela alcançar um entendimento igual a Deus. As 3 coisas, Eva caiu nos 3 amores do mundo. Agora, Jesus no deserto foi tentado nas 3 coisas. Na carne, transforma a pedra em pão. Ele falou, não. Nos olhos, eu te dou todo o reino do mundo, toma. Não. E na soberba, se joga, você não é filho de Deus? Deus vai mandar um anjo para te pegar. Ele, não. Está entendendo? Jesus não caiu nessas 3 características do amor ao mundo. Quem ama o mundo, ele acaba caindo nesses 3 eixos. Foi até falado sobre isso no domingo, né? No sentir, que é o prazer imediato, agora eu mereço, sim, ninguém pode me privar disso. No ter, que é os olhos, né? A posse, né? É incondicional, passando por cima do que for. E o parecer, que é uma soberba só por status. Então, entenda, o sexo, o dinheiro, o sucesso não são pecado. O problema é quando você coloca essas coisas acima de Deus. Quando a paz, a identidade, o valor disso virou algo muito grande na sua vida, você perdeu o princípio divino. Então, voltemos para Pedro. Hoje, cinja o teu entendimento e guerreie contra estas 3 laços que o mundo quer prender a tua alma, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé, porque acabou, agora acabou. Glorifique a Deus, porque você está na casa de Deus e você pode ser instruído pelo Senhor. Pai, obrigada por estarmos aqui, Senhor. Tu nos fizeste, nos colocaste neste mundo para governar, Senhor, e não para sermos governados. Eu apresento a vida dos teus servos, Senhor. Nós não amamos ao mundo, Senhor. Nós amamos ao Senhor acima de tudo que há nesse mundo. E tudo que há nesse mundo, Senhor, é para nos servir, para Ti, para a Tua glória, para o Teu serviço, para a Tua obra, para a nossa família, Senhor. Nós Te damos glória, honra e louvor, meu Pai eterno. E hoje, nós cingimos a nossa mente, nós apertamos, meu Pai, apertamos dentro, meu Pai, da nossa cabeça, Senhor amado, o que precisa ser mantido lá. E nós, meu Pai, rejeitamos, meu Pai, tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo, meu Pai eterno, que traz, Senhor eterno, indecisão, fraqueza, toda indisciplina no pensamento, toda falta de sobriedade, toda falta de foco. Senhor, toda falta, meu Pai, de realização por falta de foco, por dispersão. E o mundo, meu Pai, coloca um monte de motivo para a pessoa continuar dispersa. É por causa disso, é por causa daquilo. Não, Senhor. A ordem é cinja o teu pensamento. Em nome de Jesus, Pai, nos dê clareza, Senhor, nas decisões. Senhor, nos dê controle sobre as nossas mentes e as nossas emoções. Nos dê, meu Pai, em nome de Jesus, uma mentalidade respeitável. Que, meu Deus, o nosso falar, o nosso agir, seja, meu Pai, sim, sim, não, não. E que as pessoas, meu Pai, vão respeitar no devido tempo, meu Pai, porque nós pensamos bem antes de decidirmos.
antes de fazermos. Senhor, que nós tenhamos uma mente saudável, que nós sejamos sóbrios, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que nós voltemos ao estado padrão, meu Pai eterno, de sobriedade, clareza, pés nos chãos. Eu abençoo cada homem, cada mulher, abençoo cada casa, declaro milagre, providência, graça, o impossível, Senhor, sobre todos nós, e que nós tenhamos a cura na mente, no corpo, na nossa alma, nas nossas finanças, meu Pai, que nós sejamos sóbrios no nosso comportamento. Ah, Senhor amado, que nós sejamos sóbrios, meu Pai, nos nossos atos, que nós sejamos sóbrios nos nossos pensamentos, que nós sejamos lúcidos, que nós sejamos realistas. Não é negativista, não é gente trágica, não é gente cheia de negatividade, não, Senhor, porque Tu disseste, bem sei eu o pensamento que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, e não para vos dar o fim que pensais. Senhor, dê uma mente curada ao Teu povo, em nome de Jesus, uma mente sarada, em nome de Jesus, meu Pai, que tudo que é bom, perfeito e agradável, ocupe o coração e a mente dos Teus servos. Eu os entrego a Ti e declaro o poder dessa palavra, o milagre, porque Tua palavra é espada, Senhor, e a Tua palavra que faz a obra, o milagre dessa espada, cortando, Senhor, até a medula, Senhor, todo mal que estava entranhado, todo mal que estava, Senhor, distorcendo a mente e o coração dessa pessoa, de autoridade, sabedoria, poder e graça. Eu oro em o nome de Jesus, está posta, meu Pai, essa espada, para que, meu Pai, em nome de Jesus, ela corte, meu Pai, da nossa vida, tudo que não procede do Senhor e nos conduz em triunfo. Meu Pai, nesse mundo doente, Senhor, nos dê saúde mental, nos dê saúde espiritual. Ah, Senhor, assim como Paulo falou, ainda que meu corpo se enfraqueça, todavia minha alma, Senhor, ela se renova, e assim seja, meu Pai. Ah, em nome de Jesus, o Senhor também é a cura para o nosso corpo, mas, Senhor, que a nossa mente sempre seja sadia, curada, resolvida, tratável, em nome de Jesus, e o poder de Deus esteja sobre nós e sobre a nossa casa, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças ao nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, nessa fé, vamos entregar nossa oferta, nosso dízimo ao Senhor. Você que nos acompanha pelas lives, você que nos acompanha digitalmente, em nome de Jesus, abençoe essa obra, nos ajude a fazer essa obra. Em nome de Jesus, nós temos muitos planos, muitos anseios por realizar para Deus, e você pode ser um mantenedor dessa obra. Você pode fazer sua doação via Pix, 44-162-660, 1000 ao contrário 44. Auxilie essa obra, porque nós temos muitos compromissos mensais, e Deus proverá na tua vida 100 vezes mais, conforme a palavra de Deus diz. Pai, eu abençoo, Senhor, cada oferta, cada dizimista, Senhor, da tua casa. Em nome de Jesus, cada oferta derramada no teu altar. Multiplica, Senhor. Em nome de Jesus, multiplica, Senhor, na vida deles, para a tua obra, para as necessidades, meu Pai, da tua casa e da casa deles, Senhor. Repreenda o devorador, o migrador, o destruidor, e dê a prosperidade, riqueza e glória. Eu os abençoo e declaro prosperidade na tua casa e na vida do teu povo, Senhor. Todos, meu Pai, que tem entregado para a manutenção da tua casa, que sejam abençoados, prósperos financeiramente, conforme a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? 2 avisinhos antes de nós encerrarmos. Primeiro, você que ainda não adquiriu a ação Entre Amigos, você pode estar adquirindo. Nós estamos com poucos nomes agora, e você pode estar adquirindo para nós conseguirmos, até o Dia das Mães, fazermos esse sorteio desse belo conjunto da Natura. Amém? R$2 cada número. Comprou 5 números, ganha 3 bolachas.
Ô, glória! Cada bolacha é 4, sai no lucro, né? Então, compre 5 números e ganhe 3 bolachas Adria, é bolacha da boa. Amém? Outra coisa, sexta-feira nós teremos o nosso Tabitas, é algo fechado para as mulheres da igreja, é um momento nosso de confraternização, momento de oração, momento de partilha, e todas nós estamos convocadas. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quem puder, traga um pratinho, procure a presbítera Cleide, se informe, você estará somando em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e encerrar para a glória de Deus. Bispo, alguma coisa? Não, né? Amém. Amanhã nós pagaremos a luz. Amém? Então, em nome de Jesus, você que nos assiste, você que está aqui, você que for esse instrumento de Deus, para nós amanhã pagarmos a nossa luz, abençoa a casa de Deus, porque amanhã nós temos esse compromisso em nome de Jesus. Amém? Erga a tua mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz debaixo desta palavra, que o Espírito Santo ajuste todas as coisas na tua vida e você ande de cabeça erguida em vitória. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Um beijo no coração. Tchau, tchau. Dê um abraço no seu irmão.